Da gente embarcar lá para Brasília para saber quais são os principais compromissos, os mais importantes na agenda do presidente Lula, que, por exemplo, terá uma reunião hoje com ministros para discutir preço de alimentos. E direto de Brasília, a Luciana Verdolim tem os detalhes para a gente. Verdolim, bom dia e bom trabalho por aí. Bom dia, Colombo. Uma boa sexta-feira a todos. Olha, o presidente Lula ontem passou o dia na Granja do Torto, né, que é como se fosse a casa de campo da presidência da República. Teve uma reunião preliminar de ministros aqui no Palácio do Planalto já para discutir essa questão do preço dos alimentos, da inflação dos alimentos, e hoje vai ser um encontro ampliado. Lula quer soluções e soluções rápidas. Na reunião ministerial que aconteceu essa semana, o presidente já havia alertado que é uma preocupação grande do governo nesse momento. Só para a gente ter uma ideia, a inflação no ano passado fechou em 4,8%. A inflação dos alimentos chegou a quase 8%. Por isso, o sinal de alerta está aceso desde meados do ano passado. O que o governo está dizendo? Que a expectativa é de uma safra recorde esse ano. Isso deve tentar minimizar, né? Deve servir para minimizar os efeitos da alta dos alimentos, mas que é preciso ir além. Várias medidas estão em discussão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem disse que, por exemplo, uma das reclamações do setor é com relação ao ticket refeição, ticket alimentação do trabalhador, que tem problemas por conta de taxas das operadoras de cartão, que isso está sendo discutido pelo Banco Central, do Conselho Monetário Nacional. E tem outras medidas que podem ser implementadas, ninguém está antecipando, mas já se sabe, por exemplo, não vai ter intervenção no setor, não vai ter subsídio e não vai ter utilização de produtos com data de validade vencida. Então, assim, o governo ainda está definindo, não há expectativa, não há um fechamento se vão ser anunciadas hoje as medidas, mas essa reunião vai servir para isso. Aqui no Palácio do Planalto, o presidente chega daqui a pouco, 9 horas da manhã, tem encontro com o ministro da Comunicação do governo, um encontro sempre no início do dia. Depois, essa reunião ampliada dos alimentos vai ser às 9h30, com Casa Civil, Fazenda, os ministros também da Agricultura, a ministra da Gestão, ministro do Desenvolvimento Agrário e o presidente da Conab também foi chamado para essa reunião aqui do Palácio do Planalto. Logo depois do almoço, às 2h40, o presidente tem encontro com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil. 3 horas, ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, serão recebidos pelo presidente da República. A agenda de hoje será encerrada com um encontro com a ministra da Gestão, Esther Dweck. Vale ressaltar que essas cobranças do presidente Lula com relação principalmente ao preço dos alimentos não é de hoje. E o presidente, na reunião ministerial também, o Colombo, ele fez questão de ressaltar que o governo não entregou ainda tudo que prometeu durante a campanha nesses 2 últimos anos de administração federal. Por isso, as cobranças têm sido frequentes aqui no Palácio do Planalto. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília. Vamos ouvir os nossos comentaristas desta manhã, a Deise Ciocari e o Cristiano Vilela. Bom dia a vocês, Deise e Cristiano. Deise, tem alguma coisa que pode ser feita? O governo descartou, obviamente, qualquer espécie de interferência indevida nesse mercado. Essa proposta que partiu dos supermercados de estender a validade de alguns produtos também está descartada. Como reduzir sem interferir, ainda bem, né, no mercado, preço de alimento? Bom dia, Rafael. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. Tem um ponto aí, né, Rafael? Essa alta do preço dos alimentos, ela não é um problema que surge assim de repente, né? Ela é em grande parte o resultado de fatores que se acumulam, como, por exemplo, a falta de investimentos consistentes na infraestrutura agrícola, falta de investimento em logística e em tecnologias que garantam essa resiliência da produção frente às mudanças climáticas. Então, o governo ele tem que começar a antever essas possibilidades, principalmente a questão das mudanças climáticas, né? Essas medidas pontuais que a gente vê uma vez ou outra, elas podem aliviar a situação no curto prazo, e elas aliviam sim, mas a ausência de uma política agrícola integrada e planejada para o longo prazo, ela expõe a fragilidade dessa gestão, e é isso que a gente está vendo, né? Outro ponto crítico, e aí a gente tem falado tanto da comunicação do governo, né, mas
outro ponto crítico é justamente essa comunicação que frequentemente tem utilizado um discurso de esperança e de promessas futuras como expectativa da queda no preço dos alimentos, mas não sabe lidar, Rafael, por exemplo, com a desinformação, que a gente viu mais uma vez atingindo a questão dos alimentos, atingiu o PIX, atingiu o mercado financeiro com o Galípolo, né, algumas semanas atrás. Então, o governo tem realmente que rever também a questão da comunicação, do investimento em infraestrutura e logística e tomar cuidado para não usar um tom populista, porque isso pode desgastar a confiança da população caso os resultados não sejam entregues no prazo prometido. E aí vira um grande problema para 2026. Bom dia, Deise, bom dia, Colombo, Lívia, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, a Deise foi no ponto. O importante seria justamente o planejamento diante desses novos desafios, de mudanças climáticas, de novos contextos dentro da economia globalizada. Agora, o fato é que já se passou metade do mandato atual do presidente da República e esse planejamento não foi feito de uma forma adequada. E quando se chega já nessa segunda metade, é natural, dentro do quadro político que a gente tem no Brasil, que se passe a mirar no processo eleitoral seguinte de 2026, onde o presidente Lula, ao que tudo indica, será candidato à reeleição. Nesse sentido, o que o governo está buscando nesse momento são medidas pontuais, medidas mais urgentes para que ele possa ter um impacto do ponto de vista eleitoral. Alimento mais caro na mesa do trabalhador, na mesa do cidadão, é algo que impacta negativamente do ponto de vista político. Então, eu não tenho dúvida que a busca do governo vai ser por uma situação, por uma possibilidade de mexer alguma coisa que crie uma situação simplista, mas que eventualmente venha a reverter a queda de popularidade que o presidente vem sofrendo nos últimos meses.